Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Muito bem, né? Nós estamos começando mais um espaço do Sintesp, que é o sindicato que abraça, né, os servidores públicos estaduais de Santa Catarina. Esses devotos, né, que nos atendem e prestam serviço diariamente a toda a população e que ano após ano são obrigados a tomar uma série de atitudes, inclusive chegando à greve, porque não tem um mínimo, né? Parece incrível isso, é uma história que se repete. Conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve? É igual. Alice no País das Maravilhas é aquela... Todo ano a mesma coisa. O secretário-geral, o Mário Antônio da Silva, a quem eu prezo muito, tenho satisfação de conversar mais uma vez, está aqui para nos contar uma série de novidades e fazer alguns chamamentos. Entre os assuntos pautados que ele trouxe, negociações pós-greve do Sintesp, a criminalização que vem acontecendo com grande maioria dos movimentos sindicais. Hoje, num jornal de grande circulação, aqui no estado de Santa Catarina, tem uma coluna da APRASC, escrita pelo presidente da APRASC, até me surpreendeu quando eu li, porque não é muito comum. E ali mostra bem o que está acontecendo também, e aí está a questão de outro serviço público, né, que é a segurança. E vamos falar também ainda, já para o segundo e derradeiro bloco, sobre a plenária e sobre a regional da CUT, que vão acontecer em breve. Mário, muito prazer, mais uma vez, em estar aqui conversando com você e através de você com todos os servidores públicos estaduais. Então, negociações pós-greve do sindicato, do Sintesp. Como é que foram, como é que estão indo, como é que... Perfeito. Boa tarde, primeiramente, Gianluca, aos telespectadores aí da TV Floripa, que nos assiste novamente. É sempre uma satisfação estar aqui falando para o servidor público, falando para os trabalhadores. O que vem ocorrendo em relação a nossas negociações pós-greve é algo, diríamos, até estarrecedor. Primeiro, o governo, muitas vezes, nesse processo da greve, solicitou, né, para que as categorias suspendesse a greve para negociar, porque com a greve eles tinham a petulância exigida do sindicato a suspensão da greve para negociar. E isso não é lei, isso é uma posição que eu sempre deixei claro, inclusive para os secretários do governo, que isso não é uma regra, isso é uma imposição política do governo em suspensão da greve. Porque a greve, até então, ela ocorre justamente por falta de negociação. Pois é. Aí se suspende a greve para negociar e o que eles querem com isso, na verdade, é uma estratégia de esfriar a greve, desmobilizar e desarticular o movimento grevista. E isso, o trabalhador, né, no processo da greve, tem que estar atento a isso. Muitas vezes a gente fez esse esclarecimento, inclusive solicitando e defendendo a suspensão da greve, dando, digamos, um voto de confiança ao governo do Estado, e muitas dessas negociações elas continuam ainda pendentes. É mesmo? Então nós temos aí a exemplo a situação dos companheiros do Inmetro, que ficaram em greve por um período bastante longo, do conjunto das entidades, dos setores que estavam em greve. E até o presente momento, o governo não negociou com o sindicato a reposição dos dias parados. Porque descontaram. Estão descontando, né? Sim. E nós temos assim a clareza de que o direito de greve é constitucional, tem inclusive um decreto presidencial que regulamenta a greve no setor público, e tudo isso foi passado por cima, né? Tanto da parte governamental como do judiciário, que inclusive concedeu liminar ao governo para suspender as greves. Então isso também deixa, né, a gente numa situação muitas vezes de mão amarrada, porque a gente não consegue avançar na negociação
e quer repor os dias de greve, a exemplo dos companheiros do Inmetro, porque nós não queremos abono de dias parados. Nós queremos fazer um calendário de reposição dos dias parados, Claro. para que os servidores não tenham o corte do salário, não tenham a inclusão na sua ficha funcional de qualquer restrição ou restrição política em relação ao pedido de greve. Claro. Porque o direito de greve, como ele é constitucional no nosso ponto de vista e constitucionalmente também, deixa muito claro isso, nós queremos da parte do governo, no mínimo, a sensibilidade, a compreensão e o respeito ao servidor público para que ele possa repor os dias parados. E esses dias se cria uma agenda de reposição, não importa se vai durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, Claro. contanto que o servidor possa repor, e existe essa condição, Claro. até porque a carga horária dos servidores é uma carga horária que dá essa condição de repor os dias parados. Então nós estamos, nesse sentido, cobrando do governo uma solução, para que não haja cobrança e o desconto na folha de salário dos servidores, porque quem colocou os servidores em greve foi a política do governo, uma política de não negociar, uma política de diferenciar setores dentro do Estado com gratificações, colocou uma parcela significativa daqueles servidores que se sentiram não atendidos pela política salarial em greve. Então o governo tem que responder por isso. Então há esse direito de repor os dias parados, que o governo está sendo intransigente, está sendo sectário na linguagem política, um setor do governo que existe dentro do grupo gestor, que é comandado pelo secretário da Fazenda e alguns outros secretários, não querem negociar essa reposição de dias. Então nós vamos continuar a bater nisso, vamos continuar com a categoria mobilizada. É lógico que estamos aí num período eleitoral, pré-eleitoral, que dificulta também as negociações no sentido de até um retorno a uma greve num setor desse, mas Claro. a gente gostaríamos que o governo atendesse essa reivindicação urgente, para que a gente, de uma vez por todas, solucione o problema no Inmetro, com os servidores do Inmetro. As demais secretarias e autarquias que a gente também está negociando, não só o retorno da greve, existe a proposta, por exemplo, dos servidores da Fundação Educação Especial, o plano de carreira, que é um plano de carreira que o governo também ficou de fazer a correção e o acerto. Bem como também alguns pontos internos daquele segmento que está sendo tratado. A exemplo da Secretaria de Trabalho e Renda, a SST, que a gente também tem o mesmo encaminhamento, onde esses servidores têm a possibilidade de estar discutindo um plano de carreira, e isso também a gente vem cobrando do governo uma agenda de trabalho para dar sequência e dar uma finalizada nessas negociações. E isso é importante para a conquista do período de greve, porque a greve, todas elas, não foram em vão, foram greves Claro. necessárias e vitoriosas, então, o rescaldo, vamos dizer assim, do processo da greve permanece em função das negociações e tratativas que precisam ser definidas com o governo. Os agentes penitenciários também estão nessas paralisações. Como é que ficou a situação deles? A Secretaria de Justiça e Cidadania, que abriga o sistema penitenciário, socioeducativo, técnicos e administrativos, nós também estamos com a greve suspensa, não concluímos as negociações, até porque dentro da pauta de negociação, nós estamos solicitando ao governo a retirada de ação contra o sindicato. Não só a multa, como a retirada do bloqueio de contas que o governo entrou contra o sindicato em função da greve desse segmento. Então a gente espera que o governo também tenha não só a compreensão, mas respeite o direito de greve, e a gente espera que eles retirem a ação. Claro. Porque se não retirar ação contra o sindicato, a categoria não aceita assinar o termo de negociação sem essa suspensão e retirada de todas as ações contra o sindicato. Até porque amanhã, se isso não ocorrer, amanhã nós não vamos ter sindicato para nós reivindicar. Nós não vamos ter sindicato para fazer a luta do trabalhador. Então essa compreensão ela está muito clara no entendimento da categoria, e ficou muito claro na mesa para o governo que eles precisam retirar urgentemente essa ação. Até porque, segundo o negociador do governo, o Décio Bacedo Vargas, colocou para nós na mesa
de que havia, não só dentro do grupo gestor, mas também da própria PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, que faz a defesa do Estado, de que não havia condição de retirar por decisão do procurador, decisão política em manter o recurso. Então isso é algo assim muito sério, porque mostra que o governo é intransigente, autoritário, e tem uma procuradoria que não tem bom senso na negociação. Claro. Então isso a gente exige, tanto é que a Procuradoria do Estado, coincidência, na semana que passou eu estava vendo uma reportagem a nível nacional, onde desmoralizou a Procuradoria do Estado, quando ela cobra de uma família, aqui em Balneário Camboriú, que teve a morte de uma senhora atropelada por uma viatura da Polícia Militar. Essa viatura ela foi danificada, mas houve a morte da pessoa, Sim. inclusive num avanço de uma sinaleira que uma viatura da Polícia Militar fez durante uma certa manhã na cidade aqui de Balneário Camboriú. E a família hoje está sendo processada pelo Estado para pagar a reforma e os danos que houve na viatura. Que barbaridade. Para ver a desmoralização da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Quando eu vi a reportagem no Jornal de Circulação Nacional, de uma emissora aí de televisão, eu consegui assim, ficar estarrecido, porque algo que está acontecendo com nós, do ponto de vista da Procuradoria, em perseguir o Sintesp, em punir o Sintesp, é uma decisão política arbitrária e, acima de tudo, não é defender o Estado, é perseguir um segmento, é perseguir uma entidade que tem uma posição de defender os trabalhadores. E com essa citação a nível nacional mostrou claramente que eles não têm, no dito popular, bom senso para negociar, bom senso para rever uma situação. Então isso, a família lá perdeu a mãe, que era a matriarca da família, de uma família tradicional ali de Balneário Camboriú, e ainda a família está com os bens bloqueados, porque a Procuradoria-Geral do Estado está pedindo o conserto da viatura da Polícia Militar. Até parece que quem paga impostos, que é a própria população, que somos nós, claro, não tem opinião sobre uma situação dessa, até porque a viatura ela entrou com o sinal fechado, a pessoa que foi morta estava numa faixa de pedestre, ela foi arremessada na calçada e veio a falecer, e a Procuradoria-Geral do Estado cobra a reforma da viatura da polícia. Então é algo assim que a gente fica estarrecido, porque coloca a situação que nós estamos sofrendo com o governo que está aí, que é o governo Colombo, que comanda a Procuradoria-Geral do Estado, porque a Procuradoria-Geral do Estado tem um procurador que é nomeado politicamente pelo governador Colombo. Então eles simplesmente poderiam retirar a ação contra o Sintesp, mediar a negociação, resolver o conflito e não criar mais situação de conflito entre nós, entre a entidade sindical, que é um direito constitucional de nós nos organizarmos, de nós fazer greve se não houver negociação, porque quem colocou servidores em greve foi o governador do Estado, pela sua intransigência na pauta salarial, na ampliação da pauta que ele concedeu para alguns servidores lá em dezembro do ano passado, e nesse ano deixou muitos servidores com o pires na mão, sem absolutamente nenhum direito, Por essa razão que houve a greve geral no dia 6 de março. Então essas negociações estão se dando assim nesse campo ainda da intransigência do governo, e nós estamos insistindo para que se negocie e se dê solução a esses, digamos assim, percalços que ainda permanecem, que são os reflexos da greve. Continue ligado, esse é o Mário Antônio da Silva, secretário-geral, Sintesp, no ar, tratando nesse primeiro bloco das negociações pós-greve, trazendo outras informações. A gente vai ao intervalo e volta já. Vamos falar mais um pouco e vamos abordar claramente a questão da criminalização dos movimentos sindicais e também plenária e regional da CUT. Aguarde um pouquinho só, a gente já retorna. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual.
Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Já estamos de volta com o Mário Antônio da Silva, que é o secretário-geral do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina. Nós conversamos no início, no primeiro bloco, sobre as negociações pós-greve, a situação que se encontra e tal, etc. E ainda tivemos um exemplo ali que é incrível, né? Um atropelamento por uma viatura policial em Balneário Camboriú, vitimou uma senhora, morreu na faixa de pedestre. Não está se entrando no mérito se houve culpados ou não, é isso. Quer dizer que a família, além da perda que teve da senhora, está sendo processada pelo Estado para pagar o conserto da viatura. Com bloqueio de contas, né? Bloqueio dos bens da família ainda. Com bloqueio dos bens da família. Foi o que o Mário Antônio da Silva, que é secretário-geral, nos contou. Quer dizer que é uma coisa assim meio fora da realidade, né? Não há bom senso, né? De um setor que tem o papel de defender o Estado, a gente reconhece a atribuição da Procuradoria, mas tem que haver bom senso, né? Porque quem assina documentos de decisões, quem toma decisões judiciais dentro de uma Procuradoria são pessoas, não são máquinas, né? Outra questão é lembrar que o bloqueio também das contas do Sintesp, ela ainda continua pela mesma Procuradoria. O Sintesp hoje tem dificuldade de pagar a folha dos funcionários do sindicato. Tem o dinheiro, mas não pode dispor. Não pode usar porque foi bloqueado pela Procuradoria-Geral do Estado, pelo Governo do Estado. Então isso também é não só para dificultar, né, o trabalho do sindicato, como inviabiliza qualquer ação da direção do sindicato. Como também essa mesma Procuradoria não só mantém o bloqueio, como também houve a ameaça de destituição, pedido de destituição judicial da direção do sindicato. Olha. É como se nós fosse pedir para o judiciário destituir o governo do Estado porque nós não concordamos com a política desse governo. É algo assim, até porque nós, enquanto direção também do sindicato, fomos eleitos em eleição direta, onde os servidores elegeram essa direção. Claro. A exemplo do governo do Estado, foi eleito por votação, eleição direta, onde houve uma eleição. Então, fica caracterizado para nós, Jean, que há uma situação não só política, e uma demonstração dos poderes constituídos, principalmente por Procuradoria-Geral do Estado, Governo do Estado, que eles têm ódio do movimento sindical, eles têm ódio da organização dos trabalhadores e querem manter esse ódio muito bem claro e está visível, né? Hoje eles estão mostrando o quanto que eles odeiam a classe trabalhadora,
porque não tem outra explicação. É uma raiva sem sentido, porque se nós fosse fazer e tomar o caminho dessa prática, nós estaríamos a todo momento fazendo movimentos de confronto com o Estado, tomando iniciativas antidemocráticas que com certeza nós poderíamos ser presos a qualquer momento. Claro. E nós não tomamos esse caminho, nós sempre procuramos o diálogo franco e aberto, inclusive com o governo do Estado, para que as coisas não cheguem ao desrespeito, como estão fazendo com nós hoje. Abertura de processo criminal na DEIC contra os dirigentes do sindicato. Que é a criminalização do movimento sindical, puro e simples, né? Vocês estão com inquéritos, como é que é? Nós estamos com um processo aberto, processo criminal contra o sindicato, contra os dirigentes, pelo fato de nós ter entrado em greve. Como a Justiça concedeu a liminar para o governo do não direito à greve... Mas não é assegurado esse direito? É isso que a gente... Pela Carta Maior, pela Constituição? Esperava, principalmente, não só o direito constitucional, como esperávamos que o Judiciário tivesse essa compreensão e mediasse o conflito. Por que não chamar o governo para a mesa de negociação que a greve não estaria estabelecida? Claro. O Judiciário poderia ter esse papel, tanto é que, lembrando aqui... Mediador. Tanto é que no programa anterior que eu estive aqui, estava lembrando, o governo do Estado não cumpriu a database nossa, nós entramos com ação judicial. E o que o Judiciário fez? Ao invés de mediar o conflito, disse que não tinha competência para arbitrar sobre um outro poder. Então, como que o mesmo poder dá uma liminar para o governo sem ouvir a outra parte, que somos nós? Né? Por que nós entramos em greve? Nós não tivemos esse direito. Então, houve uma situação, com certeza, de tomar a decisão de um lado e não dando o direito de resposta à outra parte. Né? E isso criminaliza todo o movimento sindical, social, que entendemos que nesse momento... O Sintesp é a bola da vez, mas esse ataque às organizações dos trabalhadores, aos movimentos sociais, ele não está colocado só hoje. Claro. Ele está na pauta do dia, dos poderes, do poder econômico para destruir os trabalhadores há muito tempo. E nesse momento está passando por isso o Sintesp. Tanto é que hoje nós temos às 18 horas uma reunião no auditório do Sintesp com o movimento social e sindical, para discutir aí o dia 6 de junho, que vai ter um seminário na Assembleia Legislativa, onde vai ser tratado justamente da criminalização dos movimentos social, sindical, para a gente encontrar um caminho... E não só sindical, né? Social também. Social, todos, né? Há reivindicações, há necessidades... Na luta na cidade, por melhores condições de trabalho, por salário, estamos sendo criminalizados. No campo... Pela terra estão sendo criminalizados, inclusive com mandados de prisão aí de vários companheiros aí do movimento sem terra, como tem aí do movimento pela habitação na cidade, que existe essa criminalização. Então há uma perseguição aos movimentos organizados que querem e defendem a luta dos trabalhadores, e isso está acontecendo. E por isso que vem nesse caminho esse seminário no dia 6. Mas antes disso, Gianluca, até lembrar que no dia 27, teremos também na Assembleia Legislativa, no Auditório Antonieta de Barros, uma audiência pública que também vai tratar sobre a criminalização dos movimentos sociais. Quinta-feira também. Que vai ser na quinta-feira da semana que vem, para discutir justamente a mesma situação. Só que é uma audiência pública, onde a gente tem aí os convites estendidos ao Ministério Público, à OAB, ao governo, ao Judiciário, para que também estejam na mesa, o governo na Assembleia Legislativa, para que a gente faça esse debate com todo o movimento sindical e social, porque nós, enquanto estamos vivendo num país dito democrático, os trabalhadores têm direito a se organizar. E esse direito está sendo cerceado através de judicialização, criminalização, ou também os famosos interdito proibitório, que o governo também já com antecedência tem entrado, os patrões também da iniciativa privada fazem muito isso, principalmente na área do comércio, onde o sindicato da categoria dos comerciários
não pode chegar a 100 metros de um mercado, por exemplo, que trabalha no domingo, trabalha no feriado, que é uma luta dos comerciários para que esse dia não seja mais explorado, até porque, se gerasse emprego, seria defendido por todos nós. Claro. Mas não é dessa forma, é usado os trabalhadores de segunda a sexta, mais sábado e domingo e feriado. Então não há uma condição digna de trabalho para esses trabalhadores do comércio. Então a gente vem nesse sentido também fazendo esse debate dentro do seminário e da audiência pública que acontece no dia 27, para que a ampla sociedade está convidada, como também todos os movimentos social, sindical, a sociedade civil organizada, para que venham nesse dia 27, às 9h30 da manhã na Assembleia Legislativa e também no dia 6 de junho, às 14 horas, na Assembleia Legislativa também, as duas atividades no Antonieta de Barros, para discutir a criminalização do movimento social e sindical. Plenária e regional CUT. A plenária regional da CUT nós vamos ter agora no dia 22, que é quinta-feira dessa semana, uma reunião ampliada do movimento sindical cutista aqui da Grande Florianópolis, onde a gente vai discutir não só a organização dessa micro-regional, como também fazer um debate sobre o que vem ocorrendo também em relação à criminalização, preparar as entidades e fazer o convite a essas agendas que estão propostas aí para o conjunto das entidades sindical e movimento social. Também vamos discutir aí que está na pauta do Tribunal de Contas do Estado a eleição dos conselheiros, que há a possibilidade, inclusive constitucional, de haver conselheiros populares, que é a indicação de pessoas da sociedade civil para que concorram também ao cargo de conselheiros. Que o conselho do Tribunal de Contas, que deveria ser eleição direta para conselheiros do Estado, hoje o que existe é indicação do governo a conselheiros do Tribunal de Contas, e esses conselheiros analisam e aprovam as contas do governo do Estado. Então nós vamos ter contas do governo alguma vez bloqueadas ou suspensas. É difícil, né? Porque essas pessoas têm compromisso com quem indicou elas, que é o governo, ao invés de ter eleição direta. Por isso a importância, não só a eleição direta da sociedade, como também o concurso público para conselheiro, que aí nós vamos ter pessoas comprometidas com a sociedade, não com partidos e não com governos que estão de plantão nos setores do executivo estadual, municipal, federal e também no legislativo. Rapidinho para fechar, regional da CUT. Perfeito. Essa reunião que a gente vem tratando no dia 22, quinta-feira, agora às 9h30, no auditório do Sintesp. Era só para reforçar, porque é a primeira agora que vem. Perfeito, é quinta-feira agora. Quinta-feira agora. Então essas agendas que a gente traz hoje, incluído nelas também, existe também todo o processo de agenda da direção do sindicato que nós estamos fazendo, de visita em todo o Estado, para esclarecer as negociações que houve do ano passado, desse ano, da medida provisória, e também as tabelas salarial que vai ser estendida aos demais servidores. E aqueles setores que a gente não houve a extensão da gratificação, tem outros encaminhamentos que a gente está dando e também está visitando em todo o Estado. Está sendo feito pelos dirigentes do sindicato, que isso é importante também a gente estar próximo do servidor para estar informando e também levando para o servidor a organização do sindicato e a importância dos servidores estarem participando da vida do sindicato. Obrigado ao secretário-geral do Sintesp, Mário Antônio da Silva. Obrigado a você, assinante NET, e a você, internauta. E continuem ligados aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.